Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz: Mas ele disse: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nesse contexto, os fariseus estavam tentando manipular as pessoas dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, mostra que um reino dividido não resistirá por muito tempo, ou seja, ele ficará arruinado e cairá. E quem não é por Jesus é contra Jesus, e quem com ele não ajunta, espalha. Pode perceber que todo o contexto está em amarrar o homem forte, aquilo que está em evidência em nossa vida, para que não haja resistência quando o Evangelho do Senhor vier e confrontar as mazelas da alma, principalmente no que se diz respeito à área espiritual. Pois não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Temos que compreender que tudo está ligado e se move por aquilo que lemos no versículo inicial: ouvir a palavra e praticar. E diante disso, quero fazer a seguinte pergunta para você: o que você está vendo? Qual direção está indo? E o que tem ouvido? Isso mesmo. Como está sua visão, direção e audição? Por isso nos leva a viver, ou através disso, nos leva a viver a vontade do Senhor ou não. Pois milagres estão acontecendo e você já presenciou e viveu alguns. E se já passou por esses processos, sua visão continua no alvo, sua audição continua apurada, você continua na direção da vida eterna. Saber o que tem que fazer não necessariamente nos leva à condição de estarmos na direção certa no caminho. Podemos estar nos iludindo e não fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, porque ficamos mais presos às condições daqueles que nos ofertam situações do que fazendo aquilo que fomos chamados a fazer. E é importante citar que isso não é obediência, mas um desvio do lugar da obediência, mas com argumentações plausíveis e até com versículos bíblicos dizendo que está fazendo a coisa certa. Uma palavra dita fora de contexto continua sendo uma palavra, mas gera efeitos contrários à verdade daquilo que foi dito. Por isso, cuidado com o que dizem que deve fazer, pois o Senhor é claro quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando estamos passando por grandes lutas e circunstâncias, será que enxergamos, temos a visão ampla e real da direção que estamos tomando para chegarmos ao propósito? Pois a prática da palavra nos leva a diferenciar, através da visão, direção e audição, se aquilo que estamos fazendo compete a levar a presença do Senhor nos lugares ou não. Pois temos que ter a certeza de que aquilo que estamos fazendo está diretamente ligado ao coração do Pai, para cumprirmos a obediência, não nos afastando do caminho, pois quando temos o nosso alvo claro, nosso propósito fica muito mais nítido e evidente, nos dando a condição de não ouvir mais qualquer coisa, ou ficar prestando atenção em lamentações, murmurações e petições infundadas. Preste bem atenção. Ainda que faça com boas intenções, isso não significa o que está fazendo em obediência à palavra, pois o inimigo é muito mais experiente em nos envolver em laços emocionais, onde em vez de estarmos ajudando uma pessoa, estaremos edificando nela a imaturidade e não deixando ela crescer.
Isso me leva a pensar sobre hábitos que tive que criar desde pequeno e que passamos para nossos filhos, hábitos que criam limites e rotinas. Dormir cedo para acordar cedo, dobrar a roupa de dormir depois que levantar. Saber que um vício, possa ser qual for, sempre te levará a ficar preso naquela realidade figurada. Lavar uma louça, varrer um chão, limpar um banheiro, não fará nenhum dedo da mão cair. Quanto mais deixarmos isso nos dominar ou dominar nossos filhos, mais problema teremos. E gerará imaturidade e emocionalmente teremos jovens e adultos mimados, achando que podem fazer tudo do modo que querem. Assim, também tratamos nossa vida espiritual. Não adianta falar ou ter uma boa oratória se a prática revela o contrário. Se formos orgulhosos, soberbos, ingratos por aquilo que o Senhor nos deu, a ponto de negligenciarmos a palavra, viveremos dias difíceis. Portanto, deixe de ser o centro das atenções e querer que tudo seja do seu jeito, pois isso é imaturidade emocional, intelectual e espiritual. Deixe o Senhor te levar a este nível de intimidade e entendimento, saindo da desobediência para viver a obediência, praticando tudo o que lhe foi ensinado e multiplicando tudo que foi entregue em suas mãos. Pois não é o seu passado que te define, mas a palavra praticada que destrói fortalezas, quebra sofismas e todo tipo de conceito humano para manifestar a glória do Senhor. Que hoje você permita viver tudo que o Senhor preparou para você. Não duvide ou pense diferente. Só faça e deixe o Senhor agir. Não fique preocupado de que maneira vai fazer. Somente ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus ele está te dizendo e execute conforme a ordem que lhe foi dada. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua glória, obrigado por este fôlego de vida. A cada dia o Senhor tem nos renovado, nos restaurado, tem feito coisas grandiosas e gloriosas. A cada dia o Senhor tem nos despertado e nos levado a orar, a interceder e até mesmo a mergulhar na sua palavra, pois ainda que haja aquele conhecimento ou aquela cultura de olhar e ler e saber o que está escrito na Bíblia, isso, Pai, não importa se nós não a praticarmos, se nós não colocarmos, ó Senhor, todo o nosso ser para poder viver aquilo que Jesus nos chamou desde ali que nós o reconhecemos, ou desde que nós confessamos Ele como Senhor, quando nós nos arrependemos e nos convertemos. Pois esta é a essência que nós temos que buscar dia após dia. Não ficar presos através, Pai, de palavras, ó Senhor, bonitas, ou até mesmo através, ó Senhor, de histórias que vão nos condicionar a contar cada vez mais falácias, ou até mesmo, Pai, contar ou explanar de uma forma aquilo que aprendemos. Não, é a prática, Senhor. Esta prática que vai nos levar a viver este evangelho grandioso. A prática que vai nos confrontar. A prática que vai, muitas vezes, ó Senhor, poder quebrar todo tipo de resistência e toda religiosidade que muitas vezes foi colocada em nós. Esta prática que vai levar cada vez mais Jesus a ser visto e o Espírito Santo ter todo tipo de legalidade em nossa vida para poder nos ensinar e fazer com que a glória do Pai seja revelada. Isso é maravilhoso, Senhor. Portanto, Pai, que venha o seu reino, que estabeleça o seu querer e a sua vontade em nós. Não deixe, Pai, nada, Senhor, ficar da maneira que está antes, tudo seja transformado para louvor da sua glória, dia após dia, como este dia chamado hoje, Senhor. Livra-nos do mal,
livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão, Pai, na mesa de teu Filho, antes faça com que o seu querer, a sua graça e a sua glória sejam, Pai, sejam presentes em tudo o que fizermos. Que em nome de Jesus, que a presença, Senhor, da sua graça e da sua glória seja abundante. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Assim, consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo que temos e que somos, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.